Jesus ressuscita, as mulheres vão para o túmulo levar especiarias para ele no domingo de manhãzinha, bem cedinho, de madrugada ali quando estava escuro, no nascer do sol, o sol estava nascendo, logo de manhã bem cedinho. O anjo apareceu, tirou a pedra, as mulheres viram que o corpo de Jesus não estava lá. Os anjos falaram com elas e elas voltam animadas e assustadas. E agora elas vão relatar aos discípulos. É isso que a gente vai ver na aula de agora, meus irmãos, 172. Está escrito lá em Lucas 24, do 9 ao 12. Está escrito também em João 20, do 2 ao 10. Vamos ler a parte aqui de Lucas e depois a gente vai ler a parte de João. Está escrito bem assim. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram estas coisas aos apóstolos foram. Aqui a gente já tem duas coisas. Aos 11, então aos discípulos e depois a todos os outros. A Pedro, né? Lembra que a gente tinha dito, é Lucas que falou, conte aos discípulos e a Pedro, vão e digam aos discípulos dele e vão e digam a Pedro. Então, era quase que discípulos menos um aqui, era 12 menos 1. Contaram aos 11 e aos outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram, olha o que Lucas está dizendo, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa. Lembra que na aula retrasada a gente tratou sobre as mulheres? Maria, mãe de Tiago, Tiago o menor. Maria, mulher de Cleopas, ou Clopas, ou Alfeu. Alfeu era o pai de Tiago, o menor discípulo de Jesus. E as outras que estavam com elas. Então, aqui a gente já tinha tratado nessa aula, na penúltima aula, em determinado número de mulheres que estavam, né? A gente sabe que também foi tratado Salomé, a tia de Jesus, a irmã de Maria, mãe de Jesus, provável irmã de Maria, que a Salomé era a mulher de Zebedeu, e Salomé e Zebedeu eram os pais de Tiago e João. Tiago o maior, que era discípulo de Jesus, e João, o autor do Evangelho de João, autor das epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João, e o provável autor de Apocalipse também. Olha o que aconteceu aqui. Mas eles não acreditaram nas mulheres. Os caras eram durinhos de coração, gente. As palavras dela lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Interessante, né? Alguns dizem bem assim, eles podem não ter acreditado nas mulheres porque eles não acreditaram na história, que era uma história drástica. Sim, pode ter sido. Outros dizem assim, eles não acreditaram nas mulheres porque eram mulheres. Então, por essa interpretação, seria uma espécie de machismo dos discípulos. Pode ser? Pode. Pode, gente, infelizmente. Ah, mas a Bíblia não é machista. Mas os discípulos às vezes eram. As pessoas da Bíblia são pessoas que mostram defeito a toda hora. Lembra aquela parte quando Jesus estava falando sobre o divórcio? Jesus fala sobre o divórcio em Mateus capítulo 5 e em Mateus capítulo 19. Não vamos entrar nesse assunto agora, que é um assunto bem extenso, delicado, mas as passagens que tratam sobre isso são Mateus 5, Mateus 19 e 1 Coríntios capítulo 7, tratam sobre o divórcio. Havia uma discussão se o homem podia dar carta de divórcio por qualquer motivo à mulher ou só em caso de porneia, que é adultério, imoralidade sexual. Tinha 2 filósofos principais que discutiam isso. Então levaram essa pergunta para Jesus. Aí Jesus deu a resposta. Ele disse que um dos filósofos estava certo, ou seja, só poderia acontecer o divórcio se fosse em caso de imoralidade sexual, que é porneia. Tanto em Mateus 5 quanto em Mateus 19. Ele diz que se um homem separar da mulher sem ser por porneia, sem ser por imoralidade sexual, se o homem ele expõe a tornar adúltera, lá em Mateus 5, e se alguém se casar com ela, comete adultério. E lá em Mateus 19 diz que ele fica exposto a ser adúltero. Se ele se casar com outra, ele comete adultério. Ou seja, homem e mulher separaram sem ser por imoralidade sexual, sem ser por adultério. Se um contrair matrimônio ou outro contrair matrimônio, é adultério. Então, separou sem ser por traição, não pode contrair matrimônio. Está escrito lá, a gente não vai abordar sobre isso aqui, mas já fica uma
deixa aqui pra gente, né? Por isso que em Coríntios 7 Paulo disse: aos casados, diz o Senhor e não eu, que o homem não se aparte da mulher, a mulher não se aparte do marido. Mas se separarem, não se casem novamente ou voltem e se reconciliem. Essa é a separação sem traição. Então isso subtende que a separação com traição dá a possibilidade do divórcio. A traição dá a possibilidade, sim, subtende. Tem pessoas que acreditam que não é assim. Mas quando ele diz sem ser por traição, é porque subtende sim que a traição dá a possibilidade para o divórcio, mas isso aí é um outro assunto. Por que eu estou falando isso? Aí depois Paulo, só para fechar, Paulo lá em 1 Coríntios 7, ele diz: agora aos casados digo eu, não o Senhor. Então ele fala outro contexto, que é uma outra possibilidade para a questão da separação, que é o abandono. Quando o descrente simplesmente resolve ir embora, não quer mais e não quer viver. Então é uma outra possibilidade para o divórcio, tá, meus irmãos? São essas duas. Precisa ser estudado isso. Isso precisa ser estudado pela igreja. Quais são as circunstâncias que podem acontecer o divórcio. E mais importante que isso, são os deveres de um marido para com a esposa e os deveres da esposa para com o marido. Precisa ser bastante estudado. Efésios 25 trata muito bem sobre isso. Efésios 5 trata sobre isso aí. Lá a gente vai ver lá em 1 Pedro, capítulo 3, do 1 em diante também. Não só a questão da submissão das mulheres, mas lá no versículo 7. Ele é muito claro quando ele diz para os homens também que tratem a mulher com honra, como um vaso mais frágil, como uma parte mais sensível, de maneira que as suas orações não sejam interrompidas. Tem muitos maridos religiosos nas igrejas que estão orando ao Senhor e a oração não está sendo ouvida, e não está tratando a esposa com honra. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia diz que não vai ser ouvida, a oração não vai ser ouvida. Então o marido precisa primeiro tratar a mulher com honra. Assim como a mulher precisa respeitar o seu marido, também é bíblico. Inclusive, se o marido ainda não obedece à palavra, ela deve respeitá-lo. E 1 Pedro capítulo 1 diz, é sem palavra alguma, mas é pelo meio da atitude da esposa. Uma esposa não vai ganhar o marido no grito, na força do grito, nunca. Então, como fala em Colossenses, né, o marido deve tratar a mulher com honra, também fala lá em Colossenses 3, assim como fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. E no final de Efésios, do capítulo 5, ele também diz, né, no final das contas, o marido ame a sua esposa, a esposa respeite o seu marido. Então a igreja precisa estudar as causas não só do divórcio, mas os deveres de um marido para com a esposa, da esposa para com o marido, que são seríssimos. O Senhor Deus traz responsabilidades severas para o homem e também traz responsabilidades para a mulher. Por que a gente está falando isso? Porque a possibilidade era de separar só com a traição. Então, quando Jesus explicou isso, os discípulos disseram bem assim: se é assim, era melhor que o homem não se case. Peraí, como é que eles disseram com isso? Se assim é melhor que o homem não se case, ou seja, se é assim, se eu só posso deixar a mulher se houver traição, se não houver eu não posso deixá-la. Tem alguma coisa estranha no pensamento dele, né? Então eles estavam querendo deixar a mulher por qualquer motivo? Tava. Isso é machismo? É. Os discípulos estavam sendo machistas? Estavam, meus irmãos, estavam. Nossa, que absurdo. Não, era isso mesmo. A Bíblia está repleta de exemplo do mau exemplo. E isso é para que a gente veja que acontecia e eles sofreram as consequências dos maus exemplos. Mas quando os homens entregavam seu coração a Jesus, Jesus fazia através deles, não era eles. Tudo errando igual a gente. Eu não posso apontar para Pedro, não posso apontar para os discípulos porque eu também sou falho. Eu não posso apontar para Davi, para seus erros, porque eu sou falho. Não posso apontar para Adão, que comeu o fruto proibido, porque eu sou falho. A Bíblia está repleta. Só teve um perfeito e soberano, foi Jesus, o Cristo. Esse foi implacável, impecável, sobrenatural, desproporcional. Esse, único. Então aqui a gente vê na Bíblia que ela trata, exemplo dos discípulos, dando um monte de furo mesmo, dando vacilo mesmo. Mas Jesus corrigia. Porque os discípulos, os homens, poderiam ser machistas ou aquela cultura da época. Mas Jesus não era. A Bíblia não é. A Bíblia não é. Ela mostra relato de homens e mulheres fazendo coisa errada. Ai, que horrível o machismo. Sim, também tinha feminismo na época. Viu? Já. Paulo fala isso lá na igreja de Corinto. Inclusive, é uma das explicações para aquela questão do véu. Quando a mulher não estava querendo usar o véu, alguns estudiosos acreditam que já era também resquícios de certo feminismo que estava acontecendo ali na época da igreja de Corinto. E elas estavam querendo se insubordinar ao fato da liderança do lar do homem.
Ali a gente não está falando do homem ser melhor que a mulher, mas o homem ter uma responsabilidade de ser o cabeça do seu lar. Isso é bíblico. Isso é da Bíblia, tá? E elas estavam querendo se insubordinar, não estavam querendo aceitar. Então, é uma das explicações. Uma das possibilidades é que estavam tendo resquício de feminismo lá também. Então, tinha feminismo na Bíblia, tinha machismo na Bíblia e estava todo mundo errado, porque machismo não é bíblico, é antibíblico. Feminismo também não é bíblico, também é antibíblico. Homens e mulheres foram feitos para estarem juntos no mesmo time, não para serem inimigos. Quem provoca a guerra dos sexos é o inimigo das nossas almas, o diabo. Quando Jesus fez a mulher lá em Gênesis, diz que ele colocou ao lado do homem para ser auxiliadora idônea. Logo, atrás de um grande homem há uma grande mulher, não é? Não. Ao lado de um grande homem há uma grande mulher. A Bíblia diz que ela é auxiliadora idônea. Nas passagens que a gente viu, não só de Efésios 5, como 1 Pedro capítulo 3, ele diz que o próprio 7, quando trata a mulher com honra, entendendo que ela é co-herdeira, do mesmo jeito que o homem e a mulher são iguais perante Jesus. Agora, ele é o cabeça, a responsabilidade é dele. Não é questão de importância, é questão de hierarquia dentro da família. E a mulher precisa entender isso. Ela quer ter um homem, deixa o homem ser homem. Ajude, diálogo tem que acontecer, respeito tem que acontecer. Às vezes discordam, tem que conversar naturalmente. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a autoridade do marido ser quebrada pela própria esposa. E ela consegue. Por isso que em Provérbios 14:1 diz bem assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata ou a tola destrói a casa com as próprias mãos. Se a mulher for tola, ela vai destruir o seu lar, vai destruir o seu marido e os seus filhos. Então ela tem esse poder. Por isso que a Bíblia diz: sujeite-se ao marido, sujeite a autoridade dele. Não significa que não tenha que ter diálogo. Não significa que não tenha que ter vez, nem ter que ter voz, não. O diálogo tem que acontecer, às vezes até de maneira séria. Dizer: filho, vem cá, vamos precisar conversar. Discordo de você, meu amor, tá errado aqui esse caminho aqui. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é sair no grito, outra coisa é cortar a autoridade dele. São coisas diferentes. Então, homem e mulher foram feitos para serem felizes juntos. Felizes. O casamento foi feito por Deus para que os dois estejam felizes. Portanto, machismo é do diabo, feminismo também. Vem do inferno para destruir as famílias, destruir os lares. Amém, meus irmãos? Então, isso tudo a gente está falando dessa passagem aqui, que eles não acreditaram nas mulheres. Pode ter sido um pingo de machismo aqui? Pode. Tá certo? Óbvio que não. Tá errado. Mas a gente não sabe se era ou não, né? De certa forma, chegou um grupo de pessoas, as mulheres chegaram lá, falaram que viram Jesus, também a história era uma história e tanto, né? A gente chegou lá, a pedra gigante foi removida por um ser celestial. A gente entrou e o corpo de Jesus não estava mais lá. Também não é uma história simples de se acreditar, apesar de que era para eles acreditarem, porque Jesus já tinha dito: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas enfim, o que é que nós sabemos? Que eles não acreditaram, né? As palavras delas pareciam loucura, realmente parecia loucura, gente. Realmente, né? Parecia loucura. Eles ainda estavam naquele estado de luto, eram novos, a gente precisa lembrar que os discípulos eram novos. Só Pedro, a Bíblia menciona o casamento de Pedro, provavelmente só ele era casado. Pedro era o mais velho. Os outros, naquela época do relato de Jesus, quando foi pagar um imposto do templo dele e de Pedro, os outros não pagaram. O imposto era pago de 21 anos para cima, de 21 anos para baixo não pagava. Então os discípulos provavelmente tinham ali dos 21 anos para baixo. Eram adolescentes, talvez jovens. Imagina Tiago ali com 20 anos, 19, e João era irmão dele mais novo. Então João podia ter ali 16, 17, 16, 15 anos. Talvez um adolescente, ou até menos, não se sabe. Era costume deles que os rabinos chamassem os rapazes para que fossem seus alunos. Foi o que Jesus fez. Jesus era como se fosse um rabino, um professor para eles. Chamou os discípulos para serem seus alunos e os pais ficaram felizes. Não, olha, o meu filho é aluno de um rabino. O rabino Jesus ali, ó, chamou meu filho. Então eram jovens, eram novos. Então nem sempre eles raciocinavam o que deveriam estar raciocinando. A gente precisa ter isso em mente, tá? Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, via as faixas de linho e nada mais. Então estava lá as faixas de linho, ele não viu nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera, né? Então Pedro foi e viu por conta própria. Foi testemunho do que viu. Vamos para essa passagem em João, meus irmãos. João capítulo 20, versículos 2 a 10, diz bem assim: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. João está falando dele mesmo aqui, né?
aquele a quem Jesus amava. Aquele não está querendo dizer assim, olha, eu era o discípulo que Jesus amava, viu, gente? Olha, sou eu, olha, ele não quer dizer. Então é o que chama de emprego da modéstia aqui, né? Quando a pessoa diz assim, olha, eu toquei bem na noite passada um instrumento musical. Fica estranho, né? A pessoa se gabando ali. Então a pessoa diz, olha, nós acabamos tendo a oportunidade de tocar bem nessa noite. Então nós, quem é nós? É ele mesmo. Então é o chamado plural de modéstia. Quando a pessoa escreveu um livro, diz, olha, nós tivemos a oportunidade de ser autores de um livro certo dia, ou seja, ele está falando assim, eu escrevi um livro, mas para não ficar gabando, ele usa o plural de modéstia. Então aqui é uma coisa semelhante, né? Ele diz, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse, quem? Ele está falando aqui em João, Maria Madalena, né? João estava falando aqui em cima de Maria Madalena, tá, gente? Olha, lembra a última passagem de João? Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ele está falando aqui de Maria Madalena. Então a continuação de João, ele diz bem assim. Então ela, na verdade eram as mulheres, né? Mas João está dizendo Maria Madalena. Correu ao encontro de Simão Pedro e de João, dele mesmo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, né? Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Vê que Lucas só fala Pedro. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. João já é mais completo aqui, né? Então, Pedro e o outro discípulo, ou seja, Pedro e João, foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Outra coisa, né? João era mais novinho, era talvez um adolescente, Pedro mais maduro, casado. Já estou fazendo uma brincadeira aqui com os casados, né? Mais velho, né? O mais novinho tá correndo aí. Mas claro, gente, isso aqui não é regra. Isso aí tá pessoas aí casadas que treinam, que correm muito bem. As brincadeiras à parte, o que é que a gente vê aqui que a Bíblia fala? Que o João correu mais rápido que Pedro. Só que João não ia dizer, né? Olha, foi Pedro e eu, mas eu ganhei a corrida, viu, gente? Eu ganhei a corrida. Tava Pedro e eu, mas eu, quem Jesus amava, além de Jesus me amar, eu ganhei a corrida de Pedro. Ele não vai dizer isso, né? Então o que é que João está dizendo? Ele está dizendo que os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então por isso ele usou também essa mesma circunstância, essa mesma maneira dele falar, né? Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ou seja, meus irmãos, Pedro e João estavam correndo, mas João chegou antes no sepulcro. 5. Ele se curvou, ele, João, ele está falando dele mesmo, tá? O outro discípulo, ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Então João chegou no sepulcro antes de Pedro. Pedro ainda estava correndo no caminho. Ele se curvou, olhou para dentro do sepulcro. Quando olhou, ele viu as faixas de linho ali, que eram as faixas que tinham enfaixado Jesus. José de Arimateia, junto com Nicodemos, tinham enfaixado Jesus, mas não entrou. Então o corpo não estava ali, só viu as faixas de linho e ficou lá. 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Então ele também viu as faixas de linho, assim como João. A diferença é que Pedro entrou no sepulcro. João estava olhando de fora, Pedro entrou. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Então tinha tanto as faixas de linho, quanto o lenço que estava na cabeça de Jesus estavam ali. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Olha para cá, meus irmãos. Vamos mudar aqui a câmera. Meus irmãos, o lenço, Pedro chegou depois, atrás de João. Depois que João chegou, Pedro chegou. Pedro entrou no sepulcro, Pedro viu as faixas de linho, e Pedro também viu o lenço que estava na cabeça de Jesus. Então, o lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E daí, o que é interessante aqui? Interessante que a gente vai ver que lá na frente vão acusar de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Agora, se um ladrão vem e rouba o corpo de Jesus, primeiro que era estranho o ladrão roubar o corpo de Jesus afastando uma pedra daquele tamanho que estava lacrada sem fazer barulho. E aí tinha soldados lá, a gente vai ver. A gente já estudou que tinha soldados, tinha os destacamentos, estava fortemente guardado e tinha soldado lá.
Aí eles iam chegar, os soldados iam estar dormindo, como eles falaram, a gente está antecipando um pouco. Aí os discípulos iam arrastar uma pedra gigante daquela ali, ia tirar, vamos supor que ele levasse uma ferramenta para tirar, com certeza ia fazer barulho. Mesmo que tirassem na força bruta de vários homens, ia fazer barulho, ia arrastar pedra e nenhum dos soldados ia acordar, nenhum deles. Que já era errado estar dormindo, que eles tiravam plantão, né? Eles tiravam turnos. E aí o ladrão entrou, ladrão apressado para pegar o corpo, mas o ladrão se preocupou a deixar a parte dobrado o lenço que estava na cabeça de Jesus. Espera aí que eu vou dobrar aqui o lenço e deixar aqui a parte. O ladrão ia se preocupar com isso, meus irmãos? Então o ladrão não ia se preocupar com isso. Então é uma informação interessante. Essa que João traz aqui pra gente. É mais uma que traz para um indício de que houve a ressurreição, né? E que não foi por ladrão. Porque não faz sentido o ladrão ter que parar para dobrar a parte, o lenço que estava na cabeça dele para deixar a parte. Então isso aqui é uma informação interessante. 8. Depois o outro discípulo que chegara à primeira sepulcro, ou seja, João, depois também entrou. Ele viu e creu, ou seja, eu vi e eu criei. Tá, meus irmãos? A gente precisa entender isso, tá? Toda vez que João fala assim do outro discípulo, quem Jesus amava, que correu primeiro, ele tá falando dele mesmo. Então João tá dizendo bem assim, depois que Pedro entrou, eu também entrei no sepulcro. E eu vi e eu criei, eu acreditei. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, aquilo que a gente falou, né? Eles não estavam entendendo ainda o que Jesus já tinha dito, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Os inimigos de Jesus entenderam e os discípulos não tinham entendido ainda, né? E aqui ele diz, os discípulos voltaram para casa, os dois. Então Pedro e João voltaram para casa. Com isso, meus irmãos, a gente fecha essa sessão 172, de que depois que as mulheres chegam e veem o túmulo vazio, o anjo, o que acontece? As mulheres visitam o túmulo, chega lá um anjo, abre a pedra, elas entram, vê o túmulo vazio, os anjos conversam com ela, ou o anjo conversa com ela, os anjos, eram dois, né? Lucas tratam que eram dois homens, conversam com ela, elas voltam, falam para os discípulos não acreditaram nas mulheres, aí depois é quando Pedro e João saem correndo, João chega antes de Pedro no túmulo, quando João chega no túmulo antes de Pedro, ele olha para o túmulo, mas não entra, vê ali as faixas de linho. E depois Pedro chega, entra e João entra também, e eles viram e acreditaram. Para a gente fechar essa aula aqui, vamos ler esse comentário R, que fala sobre as faixas de linho, meus irmãos, aqui do livro. O comentário R diz bem assim, a descrição que João faz do lenço e das faixas de linho, em João 27, não significa necessariamente que Jesus ressuscitou sem desarranjar os lençóis do túmulo nos quais estava envolvido. O registro quer antes apresentar um quadro de disposição ordenada desses lençóis do sepulcro, o que não teria ocorrido se ladrões de túmulos ou os discípulos tivessem levado o corpo. Essa ordem foi suficiente para convencer João de que Jesus tinha ressuscitado, como em João 28 está dizendo. Eles viram e creram, ou seja, está falando aqui o que a gente falou, né? Se o ladrão chegasse, o ladrão ia se preocupar em deixar dobrado. Então, João captou isso na hora. Por isso que João 28, como está escrito aqui, ó, depois o outro chegou, também entrou, ele viu e creu. Então, quando João disse assim, ó, eu vi e eu criei, porque ele creu. Então, esse foi um dos indícios que ele creu. Porque estava lá tudo bonitinho, tudo, essa parte do lenço da cabeça estava dobrada, a parte, né? Segundo a Bíblia fala. Ok, meus irmãos, então com isso a gente fecha a nossa aula de hoje, que é a aula que Pedro e João encontram o túmulo vazio. A partir da próxima aula nós vamos já entrar nas aparições de Jesus, meus irmãos. Vamos tratar sobre as aparições de Jesus. Foram 10 aparições, mais precisamente, com alguns pequenos detalhes, mas a gente vai contar 10 em um período de 40 dias. 5 dessas aparições foram só no primeiro dia, que é nesse próprio domingo, mas isso tudo a gente já vai tratar na aula que vem.